O que vocês veem aqui são os restos da refinaria de petróleo da Pemex, que ficava em San Juanico, no México. A comunidade trabalhadora de San Juanico dependia direta ou indiretamente dessa refinaria. Muitos foram atraídos ali pela promessa de emprego estável da petrolífera. Outros já tinham nascido na região e chegaram à idade de trabalhar à sombra dos tanques metálicos que faziam parte da paisagem de sua infância. Para eles, a usina era uma solução, não uma ameaça. Era impossível pensar em San Juanico sem a Pemex, assim como imaginar a Pemex como ameaça à cidade. No entanto, algo havia começado a falhar no coração da instalação. Algo que os habitantes não podiam ver nem suspeitar. Algo que iria transformar San Juanico em um inferno. A tragédia ocorreu quando explosões em uma planta da Pemex devastaram tudo ao redor. Calcula-se que entre 500 e 600 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. O fogo foi tão intenso que as chamas podiam ser vistas a mais de 10 quilômetros de distância, e por horas o céu parecia estar em chamas. Mas não vamos nos adiantar. Como é possível que uma planta de gás liquefeito tenha funcionado durante anos sem as medidas básicas de segurança? Por que foi permitido que centenas de famílias construíssem suas casas a poucos metros de tanques que continham milhares de toneladas de combustível? E por que, 40 anos depois, ninguém pagou por essa tragédia evitável? Responder a essas e outras perguntas vai nos levar até 19 de novembro de 1984, o dia em que ocorreu a tragédia de San Juan. A comunidade de San Juan vivia do trabalho agrícola e pequenos comércios, distante da realidade conturbada do país. Eles desconheciam os movimentos econômicos amplos e que seu destino seria definido por empresários e funcionários que jamais pisariam ali. Tudo mudou para eles quando a Pemex chegou. Nos anos 60, a empresa estatal decidiu instalar neste vilarejo quase anônimo uma das maiores plantas de armazenamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo do país. A localização parecia ideal do ponto de vista dos planejadores. Estava perto da capital, mas longe o suficiente para não representar um risco para os milhões que habitavam a cidade do México. Ou pelo menos era isso que eles acreditavam. A construção da usina começou sem qualquer consulta com os moradores locais, não houve estudos de impacto social nem ambiental. E não só isso, não foram considerados planos de evacuação, nem estabelecidos protocolos de emergência. Era mexicano quando o progresso industrial se impunha sobre qualquer outra consideração. A planta de San Juanico armazenava milhares de toneladas de gás liquefeito de petróleo em enormes esferas metálicas e tanques cilíndricos. O gás liquefeito de petróleo, mistura de butano e propano, deriva do refino do petróleo e do processamento do gás natural. A planta da Pemex era uma instalação massiva que abastecia grande parte do centro do país, processando diariamente milhões de litros de combustível que chegavam por ferrovia. Havia um problema que crescia ano após ano. À medida que a planta se expandia, também crescia a população ao seu redor. As oportunidades de trabalho atraíam mais famílias. As autoridades não só permitiram que essas famílias construíssem suas casas cada vez mais perto da instalação, como também promoveram o crescimento urbano na região. Os funcionários da Pemex precisavam de moradia, e era mais barato permitir que se estabelecessem perto do que da Pemex. O que deveria ser uma zona de segurança se transformou em um assentamento urbano onde viviam mais de 40 mil pessoas. Casas de adobe e chapa, mercearias improvisadas, escolas, mercados e templos foram construídos a menos de 100 metros dos tanques que continham combustível altamente explosivo. Famílias inteiras construíram suas vidas e seus sonhos ao redor de sua fonte de sustento. Uma fonte que, de modo desagradável, era também uma bomba que aumentava seu poder destrutivo diariamente. Era como se tivessem construído um bairro inteiro sobre um barril de pólvora, mas ninguém queria enxergar a realidade. Os especialistas em segurança industrial haviam alertado sobre o perigo desde os primeiros anos de operação. Regulamentos internacionais exigiam pelo menos 500 metros entre usinas de gás e áreas residenciais. Nos Estados Unidos e na Europa, instalações desse tipo eram cercadas por cinturões de segurança, onde qualquer construção era proibida. Mas no México, essas normas eram consideradas apenas um obstáculo,
algo pouco prático. Os funcionários as conheciam, mas aplicá-las significaria realocar milhares de famílias, compensar economicamente os proprietários e admitir que haviam cometido um erro inadmissível. O custo econômico e logístico era alto demais. A corrupção e a negligência haviam criado uma situação explosiva, no sentido mais literal da palavra. E quem sabia disso permanecia em silêncio. Na manhã de 19 de novembro de 1984, nada fazia supor que essa situação havia chegado ao seu ponto crítico. Eram 5:30 da manhã quando os trabalhadores chegaram à fábrica de San Juanico, no México, para o primeiro turno do dia. Na segunda, 19 de novembro, o dia começou fresco e com céu limpo. A temperatura era de cerca de 12 graus Celsius e a brisa do norte mal movia os galhos das árvores ao redor da instalação. Nas casas ao redor da fábrica, as famílias iniciavam a rotina com a tranquilidade habitual. Os pais se preparavam para ir trabalhar nas fábricas próximas, ou na própria Pemex. As mães preparavam as crianças para a escola e os comerciantes abriam seus pequenos negócios, que começavam o dia ao mesmo tempo que os trabalhadores que iam para as instalações. Da mesma forma, os vendedores ambulantes com carrinhos de café e tamales saíam ao encontro dos operários. Por volta das 5 horas, os operadores do turno da noite haviam detectado um vazamento de gás em um dos canos principais que ligavam os tanques de armazenamento à área de distribuição. Não era um vazamento massivo, mas era importante o suficiente para ativar alguns dos poucos sensores que ainda funcionavam na planta. O protocolo era claro e estava nos manuais que poucos haviam lido. Diante de um vazamento de gás, o turno deveria ser imediatamente suspenso. Era necessário isolar a área afetada, evacuar o pessoal não essencial e reparar o problema antes de continuar qualquer atividade. Mas não era o primeiro vazamento que eu tinha sofrido. Como em muitas outras empresas presas à produtividade em massa, existia o perigoso hábito dos supervisores de minimizar os relatórios para evitar interrupções na produção. Técnicos faziam reparos temporários que duravam semanas ou meses e frequentemente nunca eram consertados de forma definitiva. Essa normalização do perigo iria custar centenas de vidas. Enquanto isso, os técnicos tentavam conter o vazamento usando métodos que violavam as normas de segurança. O gás liquefeito de petróleo começou a se acumular na área ao redor. Esse gás é mais pesado que o ar, por isso se concentra nas áreas mais baixas, formando uma nuvem invisível, mas mortal, que se espalha silenciosamente seguindo a topografia do terreno. Às 5h45 da manhã, quando já havia gás suficiente acumulado para criar uma bomba do tamanho de um quarteirão, essa faísca chegou. Poderia ter sido qualquer coisa. O motor de partida de um carro, um contato elétrico, uma faísca de solda ou simplesmente a eletricidade estática gerada pelo atrito das roupas. Nunca se soube o que causou exatamente, porque tudo o que estava perto do ponto de ignição desapareceu com um estrondo. A primeira explosão aconteceu às 5h45 da manhã, com uma força tão grande que pôde ser sentida a quilômetros de distância. Sismógrafos da Universidade Nacional, a 35 quilômetros do local, registraram o impacto como um movimento sísmico de 0,5 na escala Richter. As janelas dos prédios em Tlalnepantla estouraram como durante um bombardeio. E no aeroporto internacional da Cidade do México, a cerca de 25 quilômetros de distância, os controladores de voo sentiram que a torre de controle balançava. Mas essa foi só a primeira de várias explosões que transformariam San Juanico em um inferno em minutos. A segunda explosão ocorreu. 3 minutos depois, às 5h48, o fogo já tinha se espalhado para outros tanques pelos dutos, como pavios gigantes, criando um efeito dominó impossível de conter a tempo. Uma após a outra, as esferas de armazenamento explodiram com uma força devastadora que pulverizou tudo em seu caminho. Os fragmentos metálicos dos tanques voaram pelos ares como projéteis mortais. Não eram só estilhaços, mas pedaços de aço de várias toneladas que caíram a mais de 1 quilômetro, atravessando telhados, carros e tudo no caminho. Uma dessas peças, do tamanho de um veículo médio, caiu sobre uma escola primária que, por sorte, naquela hora ainda estava vazia.
As chamas chegaram a 200 metros de altura, criando um cogumelo de fogo que podia ser visto do centro da cidade do México. Pilotos comerciais que voavam a mais de 10 mil metros de altura relataram ter visto o clarão. A temperatura no epicentro da explosão atingiu 1000 graus Celsius, derretendo veículos e estruturas, como se fossem brinquedos de plástico, sob um maçarico. Casas inteiras foram reduzidas a cinzas em questão de segundos. A explosão causou uma cratera de 200 metros onde antes ficava o coração da usina. Tudo em um raio de vários quilômetros foi devastado pela onda de choque e pelo fogo. Como isso acontece? Por lógica, os que estavam mais próximos do epicentro morreram instantaneamente, pulverizados pela força da explosão ou consumidos pelas chamas. Famílias inteiras se desintegraram em segundos, sem chance de escapar, antes mesmo de perceberem o que ocorria. Mas aqueles que estavam na periferia sofreram um destino que, em muitos casos, foi pior do que a morte instantânea. Milhares de pessoas tiveram queimaduras graves, sofrendo dores intensas por meses. O calor derreteu as roupas sobre a pele deles, fundindo fibras sintéticas com a carne humana em uma massa de dor infinita. A fumaça tóxica que respiraram causou danos, em alguns casos irreversíveis. As cenas vividas naquela madrugada desafiam a capacidade humana de processá-las. Pouco depois, os hospitais da Cidade do México começaram a receber milhares de vítimas, em um estado que exigia uma atenção que não podiam oferecer porque estavam sobrecarregados. Muitos pacientes morreram nos dias seguintes, não pela gravidade inicial de seus ferimentos, mas sim pelas infecções que se desenvolveram em queimaduras que cobriam mais de 70% de seus corpos. A dimensão da tragédia aumentava a cada minuto. Algo havia acontecido e alguém tinha que ser responsabilizado. Ainda era impossível precisar o número de vítimas, mas encontrar um culpado seria ainda mais difícil do que calcular os danos. E assim nossa história retorna ao início. O governo de Miguel de la Madrid reagiu de maneira fraca. Houve palavras de solidariedade, mas também promessas que nunca seriam cumpridas. Entre elas, a pior de todas, a promessa de justiça. Os números oficiais relataram entre 500 e 600 pessoas mortas, mas nunca foi divulgado um número exato. Também foi dito que o número de feridos era de cerca de 7 mil, embora se acredite que o número real possa ser significativamente maior. Dado o caos que dificultou os resgates e a identificação dos restos humanos, os bombeiros chegaram quando já era tarde demais. O fogo já havia consumido tudo, e o que restava era apenas fumaça, cinzas e o lamento dos sobreviventes. As equipes de resgate improvisaram com o que tinham, mas a dimensão do desastre superava qualquer plano. Por horas, o fogo persistiu, alimentado pelo gás que seguia vazando dos canos quebrados. A realidade era tão simples quanto definitiva. Não havia como detê-lo. Até que o caos se esgotasse, os socorristas só podiam esperar e procurar sobreviventes na periferia do inferno. As autoridades ordenaram instalar abrigos temporários para os 60 mil evacuados, mas as condições eram deploráveis. Famílias inteiras que haviam perdido tudo se amontoavam em espaços inadequados, sem saber se teriam um futuro ou se algum dia voltariam a ter um lar. A tragédia havia transformado uma comunidade próspera em um campo de refugiados em seu próprio país. Mas o mais revoltante viria depois, a busca por culpados. Investigações posteriores apontaram que as explosões foram causadas por anos de negligência contínua da Pemex. Mas estabelecer a responsabilidade legal foi algo muito diferente de fazer com que alguém pagasse pelas consequências. A investigação mostrou uma sequência de falhas nos protocolos de segurança que tornaram San Juanico uma tragédia anunciada. A falta de manutenção preventiva, os sistemas de segurança obsoletos e a maneira irresponsável como se permitiu que as áreas habitadas se expandissem criaram as condições perfeitas para um desastre. Os tanques de armazenamento não possuíam sistemas automáticos de supressão de incêndios, que eram padrão em instalações similares ao redor do mundo. As válvulas de segurança estavam desreguladas ou inoperantes, os detectores de gás eram insuficientes e vários estavam inativos. E como se isso já não fosse perigoso o suficiente, os trabalhadores não tinham recebido treinamento adequado para situações de crise.
Na verdade, muitos nem sequer sabiam onde ficavam as saídas de emergência. Os relatórios internos da Pemex que vieram à tona após a tragédia mostraram que os funcionários estavam bem cientes dos riscos. Documentos internos já alertavam há anos sobre deficiências graves nos sistemas de segurança antes da explosão. Uma série de relatórios de inspeção havia apontado irregularidades graves que nunca foram corrigidas. Especialistas internacionais contratados pela empresa recomendaram mudanças urgentes, mas foram ignoradas. Por quê? A resposta era simples e inacreditável. Os relatórios internos resumiam isso. Se os riscos fossem alertados, o alarme subiria, exigindo revisão, reparo e substituição de equipamentos e sistemas. Isso era visto como gasto, não investimento. Essa lógica perversa, onde os lucros de curto prazo importavam mais do que vidas humanas, havia transformado San Juanico em um cemitério anunciado. Mas a negligência não era apenas técnica, também era social e urbana. As autoridades municipais haviam autorizado a construção de casas, escolas e comércios em áreas que o simples bom senso apontava como perigosas. As permissões de construção eram concedidas sem consultar os mapas de risco da planta. Os funcionários do desenvolvimento urbano agiam como se a instalação petrolífera não existisse. Era um sistema perfeito de irresponsabilidade compartilhada, onde cada instância podia culpar a outra pelos erros que todos haviam cometido. 40 anos após a tragédia, ninguém foi julgado e preso como responsável. A Pemex assumiu a responsabilidade pelo incidente e indenizou os familiares das vítimas. Esses pagamentos foram uma piada. Quantias ridículas que não compensavam nem de longe a perda de vidas humanas e o sofrimento causado. Muitas famílias nunca receberam nada, com seus casos perdidos no labirinto burocrático de uma empresa que aproveitava a confusão até limites absurdos. Os funcionários da Pemex, que haviam ignorado os avisos de segurança, continuaram em seus cargos. Os inspetores, que haviam fechado os olhos para as irregularidades, nunca foram punidos. Os políticos que autorizaram moradias perto da planta seguiram suas carreiras como se nada tivesse ocorrido. Era como se as 500 vítimas de San Juanico tivessem morrido em vão. Aqueles que receberam indenização por familiares falecidos o fizeram sob o formato de tarifa pública. Segundo alguns relatos jornalísticos, fala-se em $10.400 por falecido, mas não há números oficiais. A tragédia da planta Pemex de San Juanico trouxe assim um efeito colateral inesperado. Acabou por minar a confiança dos cidadãos na palavra justiça.